tem uma série de coisas que ao longo dos séculos foram sendo feitas, e hoje a gente tem um cenário bastante centralizado. Eu não entrei ainda no Banco Central, que é o último passo desse negócio, mas eu falei os passos intermediários até chegar no Banco Central. O Banco Central seria o supra-sumo dessa intervenção governamental na moeda. Mas mesmo antes disso, você já teve passo a passo os governos ao longo dos séculos se apropriando do nosso dinheiro, né? Bom, outra invenção bastante interessante foi a invenção da dívida pública, que tem relação com o que a gente está falando aqui. O que é a dívida pública? Vocês sabem, né? Os títulos do Tesouro Nacional, o dinheiro que o governo, né, que o Tesouro capta junto ao mercado, nós, bancos, etc., e promete pagar no futuro com juros, né? Essa é a tal da dívida pública, que quem tem aqui fundo de investimento, etc., o fundo de investimento, o lastro do fundo de investimento são esses títulos públicos, né? E esse negócio foi criado, esse tal da dívida pública, foi criado em algum momento do século XV ou XVI, né? Porque os governos, né, os reis, as coroas, né, elas se financiavam com impostos, e elas tinham que gastar o imposto no mesmo ano que ela estava levantando. Ela só podia gastar o que ela recebia de ouro que ela tomava da população, né? Então, em algum momento, eles perceberam, né, até algumas pessoas com poupança falaram assim: não, peraí, mas no ano que vem o governo vai continuar taxando esse pessoal, ele tem aí um recebível do ano que vem, quando ele for tirar de novo o dinheiro da população, então ele vai ter um fluxo de recebimento futuro. Então eu posso emprestar dinheiro para ele com um lastro, cujo lastro é, né, a população futura que vai pagar, né, os nossos filhos, nossos netos, etc., né? Então, o governo percebeu que ele não precisava só do dinheiro que ele levantava de imposto naquele ano, mas podia levantar dinheiro baseado nos impostos que ele levantaria aí para frente. Esse negócio está muito bem ilustrado, não sei se vocês conhecem um seriado, vale a pena ver, chamado The Ascent of Money, a ascensão do dinheiro, de um professor de Harvard, um historiador chamado Neil Ferguson. Estava passando recentemente, não sei se ainda está, na NET, naquele canal 1, gratuitamente, mas também tem no YouTube, etc. E é interessantíssimo como ele mostra como foi fundada então a dívida pública em Florença. Lá atrás ele mostra os livros onde então começou esse negócio da dívida pública. E lá em Florença eles fizeram através de empréstimos compulsórios. A coroa falou: olha, vocês são obrigados a me emprestar dinheiro, não é só imposto, agora inventei um novo negócio. Você está obrigado a me emprestar dinheiro, eu vou pagar juros disso, não se preocupe. E o cara ficava com aquele título, mas a vantagem para o contribuinte lá, né, para o depositante compulsório, é que ele podia vender esse título antes de vencer. Foi criado então o mercado de títulos de dívida, né, que em inglês se chama do bond market, né? E aí começou realmente esse negócio da dívida pública a ganhar peso, né? Que hoje as pessoas dizem, né, sem entender muito bem, que não é nenhum problema, porque é uma dívida contra nós mesmos, então não é problema, né? Então, para quem aqui é individualista metodológico, vai ter arrepio, né, nessa frase de que isso é uma dívida para nós mesmos, né? Obviamente não, tem alguém que recebe e alguém que paga. Né? Geralmente nós vamos pagar, né? Bom, o problema da dívida pública também é que à medida que ela cresce, ela tem um limite. O crédito daquela coroa passa a ficar duvidoso, então também chega no limite. Então ele já usou o máximo que ele podia de impostos, as pessoas protestam, aí ele toma dívida, não, lastreado no futuro o máximo que ele pode, né? Continuou com problema, ele já estava com moeda cunhada, etc., já estava abusando um pouquinho, quer dizer, mas mesmo assim, né, as coroas querem levantar mais dinheiro, né? Então a forma como eles fizeram, né, foi criar o tal do Banco Central. O primeiro Banco Central não foi no formato atual, foi na Suécia, mas o primeiro de respeito, né, o primeiro realmente grande e tal, foi o Banco da Inglaterra, né? Foi em 1694 foi fundado o Banco da Inglaterra. Até esse ponto, os bancos emprestavam para a coroa inglesa, né? Mas os bancos emprestavam o dinheiro que eles tinham obtido de alguém, algum ouro ou prata que eles tinham obtido de alguém. Não havia bancos de depósito, né? Quando alguém queria, na Inglaterra da época, guardar o dinheiro
num cofre, etc., ele colocava na Torre de Londres, na Tower of London, né? Se ele queria guardar, então ela era depositado naquele, vamos dizer, naquele cofre da Torre de Londres, mas não tinha banco de depósito, tinha um banco que captava a poupança, né? Tinha a poupança de alguém e ele emprestava intermediava essa poupança e emprestava para o governo. Lá no meio do século XVII, a coroa inglesa não estava conseguindo financiar as guerras, estava com guerra contra a Holanda, guerra contra a França, etc., aquelas eternas guerras da Europa, né? E aí o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi confiscar o ouro na Torre de Londres, né? Então, passou a mão, um belo dia falou o seguinte: olha, esse ouro aqui, não, é de vocês, mas é um empréstimo agora eu estou com ele, vocês me deram um empréstimo e tal, né? É sempre o velho truque. E aí, mais para frente, quando esse empréstimo venceu, a coroa inglesa falou: não vou pagar, né? Então, ele quebrou, obviamente, todos os bancos, que na verdade eram os ourives que trabalhavam com ouro e emprestavam dinheiro para o banco, né? Para o governo, né? E aí, o Banco Central, o governo, resolveu criar o Banco Central, porque ele já não conseguia mais se financiar, então ele arrumou o seguinte esquema, e aí que veio o truque, né? Ele instituiu um banco privado, né? Mas que deteria o monopólio dos depósitos do governo, ou seja, todo o dinheiro que circulava no governo teria que ser depositado junto a esse banco, né? Primeiro passo. E segundo passo, esse seria o único banco que poderia emitir notas de circulação, e essas notas teriam que ser aceitas, né? Então, uma combinação dessa, né, é fantástico, porque a combinação era de que esse banco privado então ia financiar mais o governo inglês não estava conseguindo mais captar, precisava captar, mesmo a 8% na época ele não conseguia a captação. Então esse grupo falou assim: não, cria esse banco privado, né, que tem o monopólio da moeda, o monopólio das notas, né, e o monopólio de todo o dinheiro que circula pelo governo, que eu compro os seus títulos a 8%. Eu também gostaria, sinceramente eu também gostaria. E obviamente foi criado esse banco, e obviamente o rei e os nobres ficaram sócios desse banco, né, quando perceberam o que isso significava, né? E obviamente ganharam muito dinheiro, né? Agora vamos mais para a nossa época, né? Assim foi criado o Banco Central, assim foram criados os outros bancos centrais, ou seja, a origem dos bancos centrais não era para guardar, para ser o guardião da moeda, supervisionar o sistema financeiro. A origem sempre foi, né, de atribuir um monopólio a um grupo, para que esse grupo então fosse favorável a comprar títulos do governo, né? E assim foi a criação de qualquer banco central. Depois tem a racionalização, né? Guardião da moeda, supervisionar o sistema financeiro, etc., né? Bom, o Banco Central cria moeda, né? Como antigamente os governos criavam moedas, coroas clipando a moeda, etc. Como é que hoje é criada a moeda, né? Em primeiro lugar, tem a Casa da Moeda, como vocês sabem, aqui pertinho, né? Mas a forma preferida do Banco Central para comprar moeda é a tal da mesa de open market, que também está aqui pertinho, em outro lugar, no prédio do Banco Central. O que você faz na mesa de open market? Você compra um título de posse do banco e diz para ele que ele tem dinheiro com você. Pronto, foi criada a moeda. Poderia ser qualquer título, no limite pode ser até uma cadeira, né? Você fala assim: banco, você tem aí uma cadeira? O banco fala: tem. Me dá essa cadeira que eu te dou um dinheiro que eu acabei de criar. Essa cadeira eu posso ter comprado de você ou ter usado como garantia de empréstimo, pouco importa. O nosso Banco Central em geral faz como garantia de empréstimo, né? Ele pega o título como garantia de empréstimo que ele está dando ao banco, mas de qualquer forma é criada uma moeda em nome daquele banco que não existia, né? E assim é criada a moeda. O Banco Central também pode destruir moeda quando ele faz a operação reversa, mas isso não acontece, né? Sempre é criada a moeda, nunca é destruída a moeda, né? E obviamente não é coincidência, né? A moeda é sempre criada. Agora entendemos como é que foi criado o Banco Central, entendemos um pouquinho do funcionamento do Banco Central, que ele cria moeda, a gente vê os preços subindo, a gente vê esse fenômeno acontecendo, né? Quem viveu na minha época dos anos 80 viu a inflação que a gente tinha aqui, era o Banco Central
ficando louco, né? Imprimindo dinheiro como um louco, né? E a gente pagando a conta. Mas vamos falar, para entrar no tema que o André está falando, no mundo de hoje, né? nas finanças internacionais de hoje, nessa crise que a gente está vivendo desde 2008. Né? Por que é importante isso? Como eu falei, o dinheiro é extremamente importante. Ele é metade de qualquer transação que você faça. Qualquer transação de compra ou venda tem uma parte que é o dinheiro. Então, se está acontecendo algo de esquisito com o dinheiro, está acontecendo na economia como um todo. Né? E metade de tudo que está acontecendo tem ali o dinheiro. Né? Bom, o meu ponto, né, para falar do capitalismo de Estado, etc., é que o mundo como ele é hoje, o mundo até como ele é desde 1920, por aí, etc., pelo menos no que se refere a moeda, crédito, né, dinheiro, não é capitalismo. Né? Capitalismo, na definição lá que Marx cunhou, né, usou um nome meio safadinho para definir o que ele queria criticar, seria o livre mercado, mercado desimpedido. Né? Não ter um cara que mete o dedo em todas as transações ou na vida de cada um. Né? Isso aí é o livre mercado. Mas como é que é hoje? Né? Hoje não é nada disso, né? Porque, veja bem, em primeiro lugar, existe um monopólio do dinheiro. Se tem um monopólio só um cara pode fazer, isso aí, desculpa, mas não é livre mercado. Já vamos estabelecer que isso aí não é livre mercado. Né? Meu ponto sobre isso, né, sobre monopólios em geral, é que o detentor do monopólio por lei, ele é um cara que é sempre, qualquer economista vai referendar isso, é sempre alguém que é ineficiente, ou caro, ou ambos. Né? E, obviamente, ele tem todo o incentivo de abusar desse monopólio. Né? E, obviamente, ele está vendo isso. Né? A gente viu como no Brasil foi abusado nos anos 80, a gente está vendo como foi abusado na Europa e nos Estados Unidos recentemente, e isso tem tudo a ver com a crise. Né? Se o cara que se diz guardião da moeda, diz que ele é o guardião, ele é bom, né, etc., ele não teria nenhum problema em quebrar o monopólio dele, né, e deixar você usar a moeda que você quiser, certo? Se ele não está deixando, tem alguma coisa estranha nisso. Isso é uma coisa bem esquisita. Porque se ele é bom, se ele faz o melhor, ele não precisa ter um monopólio. Por que ele não deixa a gente usar a moeda que quiser? Né? E no Brasil é até mais absurdo. Outro dia eu recebi um amigo dos Estados Unidos, estava numa mesa de restaurante, estava trocando, ele queria trocar $100, etc. Eu, né, dei reais para ele. Isso é crime no Brasil, prisão. Prisão. Né? Só o fato de ter uma moedinha ali que não tem a ver do Banco Central, que não tem a foto da arara azul, vai preso. Né? Então, isso aí é um negócio bem esquisito. Né? Temos que combinar que se há toda essa vontade de não deixar a gente usar outra, qual é o problema de usar outra? Né? Por que não pode usar outra? É claro, porque ele está tendo ganhos com isso, ele está abusando do poder monopolista, como qualquer cara que tem um monopólio por lei vai fazer, né? Como esperado pela teoria econômica. Né? Bom, mesmo nos Estados Unidos, né, que em tese mais desenvolvido, melhor, faz melhor, o dólar de hoje só vale 3% do dólar de 1913, quando foi criado o Banco Central. O poder de compra do dólar hoje só vale 3% do que valia quando foi criado o Banco Central. Claro que os salários também aumentaram, mas isso mostra a inflação acumulada nesse período. Agora, o dólar de 1913 comprava a mesma coisa que o dólar de 1800, antes de existir o Banco Central. Então você vê a diferença, né, que aconteceu depois que foi criado o Banco Central, mesmo nos Estados Unidos. No Brasil, então, nem se fala. Né? Bom, então, monopólio do dinheiro não é livre mercado. Segundo, a determinação estatal do custo do dinheiro, que é uma outra faceta de você ter um monopólio do dinheiro, né, também não é, né, livre mercado. Né? Como o dinheiro faz parte de metade de todas as transações, está em todas as nossas vidas. Quem determina esse dinheiro? A gente tem que esperar cada 45 dias uma turma aqui, o Politburo do Banco Central, anunciar qual vai ser a nossa taxa de juros da economia. Não? Bom, isso aí é tudo menos livre mercado, desculpa.
Isso aí parece realmente, eu falei Politburo, parece, né, a União Soviética, né, dos anos 60. Né? Então, não é livre mercado, você pode chamar de outra coisa. Né? Talvez você ache que isso seja capitalismo, talvez seja uma questão de nomenclatura, mas livre mercado isso não é. Né? Bom, a outra coisa sobre isso, né, sobre a determinação dos juros, né, é interessante que, se você pegar as atas do Banco Central Americano, Federal Reserve, de 2006, eles só liberam as atas detalhadas depois de 5 anos, eles não tinham a menor ideia que vinha a crise. A menor ideia. Eles estavam ali totalmente no escuro. Então, quem acha que esse grupinho, sabe, é esperto, sabe melhor que nós, leiam as atas e vejam se eles tinham alguma ideia de que vinha a crise daquelas proporções. Né? Na minha opinião, um banqueiro central é que nem um fabricante de árvore de Natal. Né? Ele acha que consegue fazer melhor que a natureza faz. É essa viagem que eles têm na cabeça deles. Né? Bom, é a pretensão do conhecimento. Eles acham que tem um conhecimento que não se pode ter, uma pessoa não pode ter. O conjunto da sociedade pode ter um conhecimento, sim, que está traduzido em vários aspectos, mas não uma pessoa, um grupinho de pessoas, que é o que o Hayek escreveu num livro que ficou famosíssimo, que é do Fatal Conceit, a pretensão do conhecimento, que também tem um paper que é imperdível, que é The Use of Knowledge in Society, o uso do conhecimento na sociedade, que é fantástico, que é justamente para mostrar que uma pessoa, duas pessoas, um conjunto não tem o conhecimento que o mercado, a sociedade pode ter. Então esse pessoal erra feio, não tem ideia do que estava acontecendo, nem tem ideia do que está acontecendo, né? Inclusive eles usam uma regra que é a tal da meta de inflação. É interessante, tem uma regra que chama The Goodhart Law. É um cara que está vivo, Charles Goodhart, que diz o seguinte: se você passa a usar um determinado indicador como referência para uma política pública, automaticamente esse indicador perde o valor que ele tinha antes de ser usado, né? Porque todo mundo vai passar a abusar desse indicador, etc. Né? Não é surpreendente que o Banco Central cravou, não deixa de ser surpreendente, que ele cravou a meta, o topo da meta em 6,5. Se fosse 6,51, ele teria que mandar uma carta para o Congresso explicando por que fez essa maluquice de estourar a inflação, etc. Mas me surpreende muito que a inflação do ano passado foi 6,5% exatamente. Então, isso aí eu acho que, eu não estou dizendo que isso foi manipulado, mas eu até hoje fico impressionado como que eles conseguiram essa façanha. Teve mudanças de critério, eu não fui olhar em detalhe, não dá para dizer que houve manipulação, mas sem dúvida a Goodhart Law, a lei de Goodhart, que diz que se está usando determinado indicador, no caso o PCA, como indicador para uma certa política pública, com o tempo ele vai perdendo o seu poder que ele tinha antes. Né? E o terceiro aspecto que eu queria levantar de por que não é capitalismo é o seguinte: lucros privados e prejuízo público. Né? A gente vê que está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil também já aconteceu com o PROER. Né? O banqueiro, né, quando a coisa está boa, o lucro vai para o bolso dele. Quando o banco quebra, veja bem, pode deixar quebrar branco. A população tem que salvar, o Banco Central tem que salvar, todo mundo tem que salvar o banco. Então vocês vejam, é assimétrico. Se eu tenho um banco e quando eu arrisco, eu ganho, vai para o meu bolso. Mas quando eu perco, eu continuo sendo o gestor do banco, ninguém me toma o banco e ainda me dão dinheiro, eu quero. Né? Quem não quer? No Brasil é um pouquinho melhor. Lá fora é responsabilidade limitada do gestor, do acionista. Então, quando quebra, eles não podem ir para o acionista, nem ir no patrimônio pessoal do gestor. No Brasil, a gente aprendeu ao longo das décadas que se fizesse isso, era todo ano ia ter que salvar o banqueiro. Então, por causa disso, eles mudaram a regra em determinado período, né? E o banqueiro, em tese, tem que arrolar seu patrimônio pessoal, né? Não que está na Suíça, obviamente, mas o pessoal que está declarado, ele tem que arrolar o seu patrimônio se ele quebra o banco, né? Mas nos Estados Unidos, na Europa, não tem nada disso. Então os caras lá que quebraram, fizeram esses escândalos, quebraram o banco 5 vezes o patrimônio deles, estão lá ainda.
Ou seja, os bancos são sócios do ciclo econômico, são sócios da volatilidade. Eles adoram quando se dão bem, quando está tudo nas vacas gordas, está imprimindo dinheiro, a economia parece que está indo bem, eles ganham um dinheirão. Quando a economia está mal, o prejuízo é nosso. Isso não é capitalismo. Né? Isso não é capitalismo. E essa é mais ou menos o mundo que a gente vive. A outra coisa que também não é capitalismo é o cliente não tem a responsabilidade. Né? Nós, os depositantes, não temos que nos preocupar se o banco é sólido ou não, porque tem o seguro que o governo paga. Não precisa se preocupar. Na época dos meus pais, eles estavam sempre preocupados em que banco estavam. Porque será que esse banco vai quebrar, etc. Tinha sempre uma corrente aí para dizer, olha, esse banco pode quebrar, saca desse banco, etc. Hoje, quem liga para isso? Primeiro que tem o seguro, depósito. Segundo que se quebrar o governo não deixa quebrar. Então, para que se preocupar? Você tirou a responsabilidade do cliente e isso não é capitalismo por pouco. Isso não é livre mercado. Isso é outra coisa. Né? E a última coisa, que também tem a ver com as funções básicas do Banco Central, é a regulamentação, a supervisão do sistema financeiro, né? Para dizer que está todo mundo se comportando bem. Né? Bom, a gente já viu que quando dá problema, eles são os primeiros a salvar e então incentivar as políticas que são justamente as que deveriam evitar. Né? Mas, em tese, existe aí uma regulamentação que o Banco Central deveria fazer perante os bancos, etc., e as empresas de crédito, etc. O problema é que essa supervisão, de novo, é monopolista. Então, se só tem um cara supervisionando o sistema, qual é a tendência? Qual é o incentivo? O incentivo é que os supervisionados capturem os supervisionadores, tá certo? Então, os banqueiros passam a influenciar ou até fazer parte do Banco Central, né? Que são as pessoas que têm que supervisionar. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe que a Goldman Sachs, né, fornece os quadros do Banco Central, né? E fica essa relação né, de carinho né, nas costas, um do outro, etc. E não supervisiona bolhufas. Por quê? A supervisão, para funcionar, não pode ser monopolista. Eu não sei se vocês já repararam, qualquer aparelho eletrônico que vocês têm, tem um símbolo, ou é FC, ou é CE, ou é UL. O que são isso? São empresas de supervisão, empresas de certificação privadas, e os varejistas só aceitam comprar um equipamento eletrônico se uma dessas empresas privadas fizer todos os testes de garantir que isso aqui não vai matar ninguém, que não vai pegar fogo, que não vai explodir, que não vai... Qualquer aparelho eletrodoméstico e eletroeletrônico tem essa supervisão privada. Se fosse monopolista, a tendência seria esse negócio desandar com o tempo. Uma só empresa, todo mundo tem que usar esse cara, ia ter aparelho explodindo pra caramba. E não é surpresa que tem banco explodindo pra caramba, porque você tem só um monopolista para supervisionar. Então, esses 5 aspectos, monopólio do dinheiro, ser do Banco Central do governo, não é capitalismo. A determinação do custo do dinheiro a cada 45 dias pelo Banco Central, não é capitalismo. Lucros privados, prejuízos da sociedade, não é capitalismo. Clientes sem responsabilidade, seguro depósito e garantia de que o governo vai salvar bancos, não é capitalismo. E por último, regulamentação monopolista, não é capitalismo, porque é monopolista. Bom, tem um cara, que esse Charles Goodhart, que eu já citei, que ficou famoso pela lei que ele cunhou, ele é um cara que ele estudou os anais todos do Banco da Basileia, o Bank of International Settlements, que é conhecido como o Banco Central dos bancos centrais. Então, se vocês estão achando que esse negócio já é centralizado pra caramba, né, ainda tem um carinha, ainda tem uma salinha mais fechada, mais secreta, que eles determinam as regras para o mundo inteiro. Então, quem se preocupa com ter um governo global, porque aí vai ficar um problemaço, já existe esse negócio funcionando no mundo da moeda. Né? E o Charles Goodhart diz o seguinte, que a regulamentação financeira internacional, que é a que a gente tem que seguir aqui, que é a tal da Basileia 1, depois virou Basileia 2, a gente tem que seguir aqui, e a gente até faz um pouco mais estrito no Brasil, mas é obrigado a seguir a
é assim, acontece problema, eles falam, não podemos deixar isso acontecer de novo, o que a gente vai fazer agora? Né? Ele teve acesso, Charles, e ele leu todos os anais do Comitê da Basileia, que faz essas regras, e ele disse que nunca houve uma análise das causas fundamentais. O que são as causas fundamentais? É isso que eu estou discutindo aqui. Isso são causas fundamentais. São os incentivos da estrutura, do esqueleto do sistema. Essa discussão nunca houve no Comitê da Basileia, que determina as regras para os bancos centrais do mundo inteiro. Nunca houve esse negócio. Quando começou esse negócio do Comitê da Basileia? Em 82, o Brasil tem tudo a ver com esse negócio. O Brasil quebrou, o México quebrou. E quebraram concomitantemente Wall Street. Os bancos de Wall Street quebraram nessa época. O Congresso americano ficou desesperado, né? Não sabia o que fazer, teve que salvar, começou a dar alguns empréstimos, ajudar os bancos, e chamou um sujeito chamado Paul Volcker, que virou o presidente do Banco Central, né? Que, aliás, já era nessa época o presidente do Banco Central, e falou o seguinte: o senhor Volcker, o senhor tem que aumentar aí o capital desses bancos, esses bancos estão sem nenhum capital, por isso que eles quebraram, com qualquer não pagamento de Brasil, aquele país eco lá, República das Bananas, que não pagou, eles já quebraram? Como assim? Né? E aí começou esse negócio do Comitê da Basileia, etc. E eles chegaram a uma regra, agora pasme, que um banco de primeiro mundo só precisava ter 4% de capital. Ou seja, de cada 100 reais que você coloca lá, ele só precisava ter a cada momento 4 reais para pagar. Isso é uma maluquice. Né? A qualquer momento esse banco iria quebrar. Mas por que eles determinaram 4%? Por que foi assim? Porque era o máximo que os bancos aguentavam naquela época. Né? E assim foi criada essa regra da Basileia, que virou Basileia I, a famosa Basileia I, que passou a ser, tem que ser obedecida pelo mundo inteiro. E aí, né, mesmo assim, veio uma crise aqui, uma crise ali, etc. Aí eles viram o seguinte, bancos quebrando, etc. Eles viram o seguinte: pô, se a gente colocar uma regra, só tem que ter 4% de qualquer ativo, não vai dar certo, por isso que já não está dando certo. Veja bem, os bancos já estão usando um negócio que é um sistema de risco, que ele pondera pelo risco de cada empréstimo que ele tem. Se ele está emprestando para um governo bom, então, pô, esse risco é baixo. Se ele está emprestando para o Joãozinho da Silva, pô, esse risco é maior. Se ele está emprestando para um negócio mais arriscado, pô, vamos usar esse critério também, né? E aí o que aconteceu? Eles falaram o seguinte: ó, vamos usar esse negócio ajustado a risco, mas a gente deixa os bancos usarem os próprios modelos deles. Os bancos podem usar os modelos deles, eles usam, eles são melhores que a gente nisso. Ou seja, que supervisão, que diabo de supervisão é essa? Que ele deixa os bancos se autossupervisionarem, né? E assim foi a Basileia II, e mal eles fizeram a Basileia II, já veio a crise de 2008, que explodiu tudo, né? E os Estados Unidos não tinham nem adotado ainda a Basileia II, ainda iam adotar a Basileia II, quando já não tinha dado certo de novo, e eles de novo reativamente, né, estão fazendo a Basileia III para tentar resolver. Obviamente não vai funcionar. Ou seja, a Basileia não tem eficácia contra um regime que injeta crédito nos bancos em doses maciças, dá incentivo para que os bancos tomem riscos cada vez maiores, e principalmente os custos não são internalizados, ou seja, os banqueiros e os gestores e os acionistas não são obrigados a pagar quando dá problema. Então, no caso desse, não adianta nada fazer essa regra de supervisão, etc., porque você já criou esses incentivos totalmente perversos, né? Tem um paper muito interessante do Cato Institute, que chama Capital Inadequacies. Aqui ele diz o seguinte, ele basicamente dá a seguinte mensagem: que deixar os próprios banqueiros fazerem modelos para medir o risco que eles correm não funciona. Sherlock descobriu, né? Segundo, tem todo incentivo para burlar essas regras que são criadas pelos bancos, né? Com criatividade financeira. Eu trabalhei em banco, eu sei que o banco está sempre inventando uma forma de tentar legalmente, né, navegando essas regras de uma forma que o governo ainda não teve, o Banco Central não teve ainda a capacidade de ver que teria aquela oportunidade. Então, você cria essas regras monopolistas, você cria esses incentivos também. Você tem a captura, né, a captura do cara que supervisiona, você tem manipulação de regra, né, e
Na verdade, esse paper diz, assumir que vai haver captura é inevitável. Assuma isso, que vai haver captura. Né? Ou seja, em resumo, para acabar, o sistema pode melhorar? Pode ser salvo? Sim, pode ser salvo. O que precisa ser feito, na minha opinião? Teríamos que voltar 100 anos atrás nas regras, não no mundo, né? Nas regras de como funciona. Ou seja, um mundo onde você possa usar a moeda que você queira, ou seja, se alguém está abusando da moeda que você usa outra, né? Ou seja, um mundo sem o monopólio dos bancos centrais, um mundo sem o seguro depósito, onde então você passa a ter responsabilidade de saber onde você está depositando o seu dinheiro, você tem responsabilidade também de averiguar. Um mundo sem esse negócio de responsabilidade limitada para acionistas e gestores. Se você tem um banco que você quebrou, seu patrimônio pessoal tem que estar na reta e o acionista também. Né? É isso. Basicamente, dessa forma, voltando a ter um dinheiro honesto, onde você possa escolher o dinheiro, né? Aumentando a responsabilidade dos gestores e acionistas e, portanto, deixando as forças de mercado operarem. A minha irmã, que tem restaurante, gostou de um exemplo que eu dei. Né? Eu digo o seguinte, todo restaurante, em tese, tem incentivo para servir comida vencida, né? Mesmo não estragada. Tem incentivo. Por que os restaurantes não fazem normalmente? Né? Porque se isso acontecer e dar um problema, eles perdem o negócio deles. A reputação e o negócio deles. Né? Se você tem o monopólio de todos os restaurantes, todos os supermercados do Brasil, não há escolha. Você não tem uma questão reputacional. Né? E é o mesmo caso com a moeda. Se você tem uma moeda que é monopolista tua, você tem todo o incentivo de abusar e pode servir moeda estragada. Né? E é isso que a gente viu ao longo das décadas em que a gente teve o Banco Central. É isso que eu queria dizer, pessoal.